O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz. Porque eles não te podem retribuir, tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, mais uma vez lhes dirijo uma carinhosa, afetuosa saudação, agradecendo pela presença aqui e também aos que rezam conosco da sua casa, dos seus trabalhos. Insisto e insistirei sempre, é bom ver esta casa com pessoas, porque antes de tudo é Deus a alegrar-se com a nossa presença, não é? Nós somos felizes quando nos aproximamos de Deus, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus tem um coração transbordante quando nos vê ao seu lado. E também o que se diz dele pode-se falar da sua mãe, Nossa Senhora, a mãe que cuida de nós. Certamente é para ela uma alegria ver quantas histórias, quantas graças e ações de graças, como a de um aniversário, são aqui tecidas neste santuário, neste território sagrado. Lugar de encontro com Deus e de encontro com nós mesmos, não é? Porque quando nós nos encontramos com Deus, nós nos restauramos e nos reencontramos. Pois bem, as leituras de hoje que nós escutamos, elas são uma ressonância, um eco das leituras que escutamos ontem, no dia do domingo. Ontem o grande tema da liturgia foi o tema do amor, o tema da primeira leitura, o tema do Salmo, o tema do Evangelho, o amor que é compreendido como algo mais do que um preceito, mas como um dever, mas como um enlace, melhor dizendo, entre os homens e Deus. O amor que nós escutávamos na primeira leitura de ontem, que entra pelos ouvidos, não é? Do homem que escuta o mandamento de Deus e é encharcado por este amor de Deus, de modo que este amor invade seu coração, sua alma, seu entendimento, a sua força, ou seja, todo o seu agir. Hoje, este amor a Deus, este amor ao próximo, é traduzido nas leituras de hoje como misericórdia. Na primeira leitura é repetidas vezes dita esta palavra misericórdia, misericórdia, misericórdia. Porque misericórdia é um outro nome para amor. É um outro nome para amor. Deus é amor, nos diz São João, ou seja, o amor é a essência do próprio Deus, e nós devemos, por isso, nos arriscar a amar. Se Deus é a essência de onde nós viemos, Ele é o nosso Criador e nós somos feitos à sua imagem e semelhança, a grande vocação dos nossos corações é amar. E amar, repito, não tem nada de romântico e não tem nada de fácil. O amor é heróico, o amor desafia, provoca e amadurece, porque transforma. E às vezes é difícil amar, é difícil tecer a paciência do amor, justamente porque está sendo transformado algo dentro de nós. O amor amadurece e nos faz encontrar em nós mesmos uma versão sempre melhor, sempre mais generosa, sempre mais dilatada, sempre mais compreensiva. É por isso que começa com um pouquinho de dor, com um pouquinho de desconforto, exige insistência, exige pensar um pouco menos em si e vai se tornando transformação, vai se transformando, vai nos fazendo rejuvenescer, vai nos fazendo dilatar o coração, e amar traz ao coração uma profunda alegria e, sobretudo, nos faz estar realizados, porque a nossa vocação mais profunda é amar.
Nós viemos a este mundo para amar. E como diz o apóstolo Paulo, num trecho da carta aos Romanos, o amor é a grande dívida do coração humano, né? Nós viemos a este mundo para pagar esta dívida uns aos outros, né? Esta dívida se revela no nosso casamento, se revela a mim sendo padre, cada um de nós na nossa profissão, cuidando dos nossos filhos, tendo sido criados pelo amor, salvos pelo amor, só nos resta amar, quando nós trabalhamos, quando nós cuidamos uns dos outros. Pois bem, o amor, então, o amor de que falava as leituras de hoje e o amor que hoje é cantado como misericórdia, é a realidade fundamental das nossas vidas. É o tempero que a gente tem que se arriscar a colocar todos os dias na nossa vida, se é que queremos nos comprometer com o projeto de Jesus Cristo. E Deus, inclusive, é chamado no livro do Deuteronômio como um Deus compassivo, como um Deus misericordioso, como um Deus de amor. Poderíamos nos arriscar a dizer bem assim: o nome de Deus é amor e misericórdia. O nome de Deus é misericórdia. Todo o universo foi criado num ato profundo de misericórdia de Deus, que, sendo Ele um Deus eterno, escolhe deixar a sua assinatura na criação e fazer de tudo que existe um eco seu. Toda a criação é um eco, é um reflexo da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. E particularmente nós, eu e você, somos um objeto profundo da misericórdia do nosso Deus. Aqui nos lançamos no versículo 32 da leitura que nós escutamos, da carta aos Romanos. Paulo, após fazer um itinerário com o povo da carta aos Romanos, um povo a quem ele vai dirigindo uma carta que vai tendo o esforço de ajudar a entender o que é a fé cristã, ele compara judeus e gentios. E diz, olha, os judeus tinham a lei, tinham os mandamentos, tinham Moisés, e acabaram os judeus do tempo de Paulo não sendo capazes de reconhecer Jesus Cristo. Cristo era a realização das promessas, é dele que falava o Antigo Testamento. E Paulo diz, olha, a minha família, que é o povo judeu do meu tempo, escolheu não receber Jesus Cristo, e terminamos por crucificá-lo. E ele diz, olha, por outro lado, os pagãos também fizeram um movimento parecido, porque também, em algum momento, cada uma das civilizações pagãs afastou-se daquilo que seria a bondade de Deus pelo pecado. Mas diz o apóstolo Paulo, Deus ignora tudo isso e chama tanto judeus quanto pagãos a experimentarem a sua misericórdia. Aos judeus chama a experimentar a sua misericórdia com aliança, com as promessas do Antigo Testamento, e espera sempre que eles reconheçam Jesus Cristo. E aos pagãos com essa grande oportunidade que foi dada a eles de participar da família de Deus pelo batismo, não é? Cada criatura, cada criança que nasce e é batizada passa a fazer parte da família de Deus, ou seja, é lavada pelo grande banho da misericórdia de Deus, que perdoa nesta criança, neste ser, todas as consequências do pecado original. E é interessante, falando sobre misericórdia no versículo 32, que Paulo nos leva a entender que todos nós, lá ele fala dos judeus e fala dos gentios, mas serve para cada um de nós. Todos nós fomos encerrados na desobediência. E o que significa ser encerrado na desobediência? É que nenhum de nós escapa a sermos falhos, a sermos fracos, a termos contradições, a vermos que às vezes o nosso pensamento e o nosso coração é morada de coisas más. Quantas vezes, como diz o próprio apóstolo Paulo, sabendo o bem a ser realizado, nós escolhemos realizar aquilo que é mal, né? Ele diz, não faço o bem que desejo fazer, mas faço o mal. Uma força dentro de nós, às vezes, nos leva a nos comportar no avesso dos nossos princípios, dos nossos valores e daquilo que a gente sabe que é bom. Ele diz então, todos nós, ele diz lá dos judeus e dos pagãos, mas está dizendo de todos nós, fomos encerrados nesta desobediência. Mas este lugar, onde a gente percebe que ainda não dá conta de praticar todas as páginas do Evangelho e que precisa ainda consertar muita
coisa dentro de nós, não é um lugar para nos oprimir e para nos desanimar. Quer dizer, tomar consciência de que nós somos falhos, de que somos limitados, não é uma coisa que deve colocar a gente para baixo. Não é uma coisa para gerar remorso, culpa no nosso coração, mas é para gerar arrependimento. O remorso coloca para baixo. A gente olha para a nossa vida e fala, nossa, ainda não estou dando conta de fazer isso, né? Acabei de escutar uma coisa lá na missa e vou fazer outra coisa aqui. Quer dizer, a culpa é um pouco o nosso narciso, né? A gente está com a nossa autoimagem que foi quebrada e está vendo que não é tão bonzinho assim. Mas o arrependimento não. O arrependimento é um movimento, entende? Quando o arrependimento encontra lugar dentro do nosso coração, significa que a gente deixou-se convencer de que a gente tem que ser bom porque Deus é bom. Então, a palavra de Deus nos seduz, encontra morada dentro do nosso coração e a gente é profundamente convencido. Nossa, mas sendo Deus tão bom, tendo me dado uma vocação tão bonita, sendo tão generoso para comigo, eu tenho o dever de ser generoso, de amar, de procurar todos os dias estar um pouco mais coerente com aquilo que eu escuto, com as orações que eu faço, com as graças que eu recebo. Então, ao contrário do remorso, o arrependimento é um empurrão para frente, para que a gente se torne melhor. E é bom que a gente tenha consciência das nossas falhas, porque isto nos dá humildade. A humildade é uma virtude tão necessária, porque quando nós somos humildes, a gente está aberto a escutar os outros. A gente entende que a nossa opinião, a nossa visão sobre o mundo, ela não dá conta de toda a realidade. A gente tem que ter alguém para nos dar uma orientação, para nos dar um conselho, de que a gente não precisa de estar certo o tempo todo e não precisa de querer inventar a roda o tempo todo. Às vezes, escutando o esposo, a esposa, o filho, um vizinho, um amigo, a gente fala assim, uai, mas não é verdade? Não tinha pensado por esse lado, não, eu vou pensar. Então, a humildade nos dá sempre a possibilidade de contarmos com forças que não são as nossas, porque a gente não consegue sozinho. A gente vai até um certo ponto, mas chega um certo ponto que a gente não sabe porque não estudou, não sabe porque não tem uma certa aptidão, não sabe porque ainda não aprendeu, mas quando a gente pode contar com os outros, e sobretudo com o totalmente outro que é Deus, a gente soma força e consegue dar passos adiante. Por isso a humildade é tão necessária. E sobretudo, ter consciência das próprias faltas e não temer o fato de que todos nós somos fracos, às vezes desobedientes, não é verdade? Ilimitados, nos coloca diante da misericórdia de Deus. E aqui se une a misericórdia de que fala o Paulo na primeira leitura e aquilo que temos falado, que é o amor. Porque esta é a origem da palavra misericórdia, né? Misericórdia vem do latim miséria cordes, ou seja, misericórdia é unir um coração a uma miséria. E é o que Deus faz conosco o tempo todo. Porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque é generoso, porque perdoa sempre. Mas nós somos bonzinhos e às vezes um pouco malzinhos. Não somos santos e na maioria das vezes somos egoístas. Então a gente tem que expor o nosso coração a Deus para que Ele possa ser curado. Todos os dias a gente tem que se apresentar diante de Deus dizendo assim, olha, aqui está o meu coração, aqui está a minha falta de paciência, aqui estão os meus traumas, os meus medos, aqui está a minha cabeça dura, o meu coração ferido. Apresentar a Deus para que Ele troque o coração. Dê-nos o seu coração, que é manso, que é humilde, que é cheio de misericórdia, em troca deste nosso coração, que é frágil, que é limitado, que é egoísta e que precisa sempre ser curado. Então percebam o que o apóstolo Paulo nos ajuda a entender. A consciência das nossas falhas, de que nós somos desobedientes, não serve para que a gente fique triste e para que a gente esconda o nosso pecado, igual uma criança quando faz besteira, né? Esconde aquilo que fez. Quebrou uma coisa no armário e esconde. Fala, não foi outra pessoa que fez, não fui eu não. Não, é o contrário. Nós temos que expor todos os dias a Deus nossa fraqueza, nossa desobediência, nossa limitação, para que Ele seja força em nós, para que Ele nos salve de nós mesmos
e para que Ele seja forte em nós, naquilo que nós não podemos ser pela nossa força, e, sobretudo, para que a misericórdia, o amor de Deus restaure os nossos corações. Isto é muito importante. A misericórdia de Deus é um bálsamo que a gente tem que se permitir nos lavar todos os dias das nossas limitações, das feridas que os outros causam em nós. É preciso todos os dias deixar-se revestir pela misericórdia de Deus que cura e que restaura os nossos corações. Rezar é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Deixar-se olhar pela misericórdia de Deus. Não só o nosso olhar sobre nós mesmos, porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente desanima, a gente se aflige pelos nossos fracassos, pelas nossas limitações. Mas quando é o olhar de Deus que nos olha, né? Aquele olhar que devolveu paz ao coração de Madalena e fez dela uma seguidora, aquele olhar que fez Levi levantar da coletoria de impostos e seguir, aquele olhar que faz Pedro deixar tudo no mar da Galileia, aquele olhar que apaixona Tiago e João e tantas outras personagens da Escritura, a este olhar de misericórdia, a este olhar que nos elege, nós temos que recorrer todos os dias, nos deixar olhar e seduzir pela misericórdia de Deus. E aqui gostaria de finalizar a nossa reflexão com um olhar no Evangelho que nós escutamos. Um olhar no Evangelho que nós escutamos porque nós vemos no Evangelho, nos fariseus, um caminho totalmente diverso desse que nós estamos apresentando. O caminho que nós estamos falando é um caminho de reconhecimento das próprias falhas e das próprias limitações, onde Deus é a força, onde Deus é a cura, onde Deus nos lava com a sua misericórdia e com o seu amor. E Cristo mostra num jantar que não raro nós tendemos a escolher um outro caminho, que é o caminho das ilusões, que é o caminho de querer viver das aparências e que é um caminho, sobretudo, de fechar o nosso coração à possibilidade de um amor generoso. Gostaria de lhes dizer assim: todos nós queremos colo, todos nós queremos compreensão, todos nós queremos gentileza, mas quando é que nós nos arriscamos a ser colo uns para os outros, compaixão e a ser gentileza? Todos queremos o melhor, queremos as melhores coisas, mas quando é que nós nos arriscamos a dar para os outros aquilo que não raro nós reivindicamos? Esta é a lição que Jesus quer dar no Evangelho, de que nós temos que ser capazes de dar no nosso coração, na nossa alma, lugar para um amor e para uma misericórdia. Um amor que é inclusivo, como diz Jesus no Evangelho. Não é só amar aqueles que nos apetecem, aqueles que nos confirmam, que nos validam, os ricos, os que nos podem dar recompensa. Não, é amar o que ele diz aqui, né? Os pobres, os aleijados, os coxos, ou seja, aqueles por quem ninguém dá, a quem ninguém dá atenção, aqueles a quem a gente tem a grande tendência de, ao ver, fingir que não está vendo. A estes deve se dirigir o nosso amor, porque estes são objeto de predileção da parte de Deus. Eram esses que chamavam a atenção de Jesus Cristo. O pobre, o órfão, a viúva, tinham sempre um lugar especial no coração de Deus. Arrisquemo-nos a ter um amor que seja inclusivo, porque não raro a gente, ao gostar, exclui. Eu quero ter do meu lado quem me confirma, quem me valida, quem corresponde às minhas expectativas, quem é capaz de me recompensar. Não. Cristo está nos convidando no Evangelho a ter um amor que inclui. Não um amor que julga, não um amor que olha, esse aqui não serve, esta aqui não serve, este aqui não quer, não. Mas um amor que traz. E a humildade nos ajuda a isso, né? Quando a gente é humilde, quando a gente é simples, a gente tem uma capacidade de trazer para perto, né? Quando a gente vai se tornando egoísta, arrogante, a gente afasta e ninguém quer estar perto da gente. Nos arrisquemos a um amor inclusivo. A um amor que seja livre. Quer dizer, é um amor que é livre do desejo de querer ser recompensado. Porque não raro, como eu disse, a gente solicita, cobra, exige, mas não é livre para amar quando o outro não corresponde àquilo que a gente está exigindo para ele.
Quer dizer, o amor verdadeiro é um amor livre. Não é que a gente vai deixar de querer ter cuidado e de ser cuidado. Não é isso. Pense num casamento, por exemplo. É lógico que uma esposa vai querer um abraço, flores e carinho. Não é este o problema. A questão é, se isto não vier, não permitir que isso sequestre o nosso coração. Porque não raro, quando o outro não nos recompensa na medida da nossa expectativa, quando a outra não nos valida naquilo que a gente queria, a gente desiste de amar. E amor não é só sobre recompensas. Amor é sobre aposta, como diz São João da Cruz. Às vezes, onde não há amor, a gente tem que colocar amor. E insistir e investir para que dali surja um amor. Cristo está nos convidando a isso. Quer dizer, a gente olha para um mendigo na rua, a gente olha, por exemplo, para alguém que está precisando de ser visitado num hospital, a nossa tendência é de se afastar e de não querer se deixar tocar ou envolver pela fraqueza, pelo limite dessa pessoa. Mas Cristo está nos convidando no Evangelho. Faça-se próximo. Deixe que o coração seja tocado pela compaixão. No início dói, desafia, mas dará ao coração a felicidade. E, sobretudo, como diz o Cristo, quando nós somos capazes de ter atos de amor por quem não pode nos recompensar, abre-se no nosso peito a janela da eternidade. Porque aquela pessoa não é capaz de nos recompensar. Mas Deus, que vê o segredo e vê o que é oculto, já coloca dentro do nosso coração a porta para a eternidade. De modo que, nos encontrando diante dele, como um dia nós iremos nos encontrar, o nosso grande julgamento será sobre o amor desinteressado, sobre o amor que aposta, sobre o amor que sabe ser generoso, sobre o amor que não pensa em si, como diz o apóstolo Paulo também na carta aos Coríntios, né? Um amor que não se encoleriza, um amor que não é invejoso, um amor que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta, e que só é possível se for o amor de Deus. Esta é a graça que desejo para todos nós nesta liturgia, que sejamos invadidos por este amor, que esta caridade inflame os nossos corações, que não pensemos só na recompensa, que não só exijamos e reivindiquemos coisas, mas nos abramos a ser para o mundo aquilo que nós estamos sentindo que falta a nós, porque isto será um pedacinho da eternidade e a fonte da felicidade nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.